Então agora estamos com a gravação da aula mais esperada ou mais desesperada do momento, com o 8º ano de Cascavel. Aê! Vai, Corinthians! Agora vocês façam de conta que são comportados, beleza? Vamos lá. Isso aí. Então é o seguinte, gente. Hoje eu quero falar rapidamente para vocês sobre o capítulo 10 da apostila, que fala sobre o complemento nominal. Na apostilinha de vocês, lá na página número 333, né? Então lá começa a explicação sobre o complemento nominal. Já fiz um esquema que passei para vocês copiarem, agora eu vou refazer aqui no quadro rapidamente para lembrar e para a gente começar a ver a dinâmica de como que nós temos esse funcionamento, certo? Então, primeira coisa, só lembrando do adjunto adnominal. Então, adjunto, e vamos fazer rapidamente na gravação dessa dinâmica, com uma letra super top master, né? Então, o adjunto adnominal. Então, gente, quando nós falamos sobre isso, adjunto, então lembrem que está junto do nome. Então, é uma forma de complemento de informação que é colocado, independente de onde a palavra está, se é sujeito, se é predicado, ou melhor, se é sujeito, se é objeto, se está na função de um adjunto adverbial, não importa. Então, o adjunto nominal ele está lá para acrescentar informações. No esqueminha dos planetas e satélites, primeira coisa, nós vamos precisar observar se essa palavra está ligada a um substantivo concreto. É a primeira observação que nós vamos fazer. Se eu tiver um artigo... Para! Meu Deus, até na hora da eu não vou editar esse vídeo, vai assim que eu levo, tá? Só pra vocês saberem. Estão empurrando. Numeral. Nós temos também, se for um pronome... Se for um pronome, além do pronome, tiver uma locução adjetiva, vou deixar só a palavra locução aqui, tá certo? Ou ainda numeral, pronome, artigo, faltou uma palavrinha, ou um adjetivo, muito bem, vocês estão ligados, vocês são top, né? Então, beleza, ou se for um adjetivo, qualquer um desses satélites, gente, vamos considerar qual que é o que tem mais satélites aí? Qual planeta que tem mais satélites? Não, qual que é o planeta? Gente, sistema solar. Júpiter, tem quantos satélites? Tem um monte, então pronto. Estamos falando do planeta Júpiter, que ele tem muitas possibilidades de satélite. Isso nós estamos falando da galáxia do adjunto adnominal. Professor, o planeta não faltou substantivo abstrato. Também falta o substantivo abstrato. Eu já vou colocar aqui para dar sequência na explicação. Isso vai, até ficou espacinho aqui para inserir, que eu vou pôr com outra cor daqui a pouquinho. Vamos ao exemplo, senhor cinegrafista. Chegue mais aqui para o nosso exemplo, por favor. Então, se eu chego a escrever os meus 3 horríveis... Não, alunos não. Os meus 3 horríveis professores. Que isso, professor? De quem? Ah, não, gente, eu não coloco exemplo mentiroso. Eu sei que vocês pensam isso, não adianta me enganar. Mentira! Mas eu gosto de você. Não é 3, é 4. Português. Não, aí não. Letra bonita, obrigado. A pressa, a ansiedade faz isso com a gente. Então é o seguinte, galera, vamos prestar atenção. Eu tenho a palavra professores, que é um substantivo concreto. Aí eu tenho vários elementos aqui, eu tenho um artigo que está associado, tenho um pronome que está associado, um numeral que está associado, um outro adjetivo e além disso uma locução adjetiva. Então todos esses são os satélites que estão em torno do planeta substantivo concreto. Então nesse exemplo todos os casos são adjuntos adnominais, tá certo? Agora vamos para outro planeta. Muito obrigado. Agora pode fazer uma visão mais ampla. Vamos aí. Beleza. Agora daqui a pouco vamos fazer a troca do cinegrafista, inclusive em plena gravação. O negócio é muito louco aqui. Agora eu quero falar para vocês sobre o planeta Terra. Por que o planeta Terra? É aquele que tem apenas um satélite. Então quando nós falamos daquele que tem apenas um satélite, esse satélite é chamado de complemento. Uma voz sombria, por favor. Um auxílio técnico. Complemento. Não adianta a gente tentar inventar o negócio ao vivo. A gente fica fazendo onda, querendo ser mais divertido do que é. Na verdade, eu sei que eles acham chata a aula, tá? Não adianta nada. Não, acho não, professor. O complemento nominal. Voz sombria, né? Porque apenas ele tem uma lua.
que é quando nós temos o caso também da locução adjetiva, tá certo? E quando eu tenho aqui como planeta um adjetivo ou então um advérbio, uma locução adjetiva associada, ela vai ser necessariamente complemento nominal. Indo para o exemplo, cinegrafista, para o outro lado. Corre, Aqui, por favor. cinegrafista! Vamos lá. Então, para exemplificar a questão do complemento nominal, esse vídeo vai ficar muito zoado, a gente vai para o YouTube também, tá? Então é o seguinte. Então é o seguinte, quando nós Cinegrafista falamos... famoso aqui. Quando nós falamos do complemento nominal, galera, é o seguinte, se eu tenho um adjetivo, um advérbio, então vou colocar um adjetivo, por exemplo, a palavra favorável. Tranquilo. É um adjetivo. Então se eu coloco que o professor é favorável a quê? Favorável. Favorável. A nota dos alunos. A escola. Não, favorável ao silêncio. Os alunos devem ficar quietos. Esse é o nosso terrorismo. Ai, que medo! Então, se eu tenho nesse planeta aqui Não vai um cair. adjetivo, o que eu tenho como locução de adjetiva depois vai ser um complemento nominal. Meu Deus, que eu tô falando do complemento nominal, filho de Deus. E depois, na sequência, se eu tiver um advérbio, por exemplo, longe. Longe é um advérbio de lugar, ele dá uma ideia de distância que nós temos. Então, se eu tenho aqui longe, eu falo longe da escola, está conseguindo enquadrar? Sim, tá aparecendo aqui, ó. Tem que aparecer tudo, Igor. Tem que aparecer tudo? Nossa, Qualquer cara, coisa, se parece. o cinegrafista estiver cansado, a gente faz a substituição aí. Eu quero. Vamos fazer a substituição, por favor, troca de cinegrafista agora. Vamos lá, fazer uma substituição. Tchau. Então, valeu, muito obrigado pela participação. Nós temos outra participação, essa participação da carinha dos alunos de corte, né? Então, vamos lá, pessoal, bem bonitos, lindos, poderosos, vamos lá. Se eu falo que algo está longe da escola, Beleza. então longe já é um advérbio. Então, se eu tiver uma locução adjetiva que estiver ligada a um advérbio, eu volto para cá, para esta situação, em que eu tenho uma locução ligada a um adjetivo ou advérbio, eu tenho o caso de um complemento nominal. Complemento nominal. Tá certo? Agora vamos para aquele caso confuso que é para mexer com as caraminholas, né? Viu só como o professor fica mais divertido quando tá gravando também, quando tá antes aqui é sério, né? Mas também a conversa é outro departamento. Mas vamos lá. Quando eu tenho um substantivo abstrato, que foi o que o colega lembrou ali antes, né? Eu posso ter um substantivo abstrato, nossa, tô disléxico aqui agora, né? Um substantivo abstrato e eu também posso ter na condição aqui de planeta um substantivo abstrato. Então, esse é o caso que eu tenho que gera confusão. E agora, né? Então, o caso, se eu tiver um substantivo abstrato seguido de uma locução adjetiva. Se eu tiver um substantivo abstrato seguido de uma locução adjetiva, aí que gera dúvida, tá certo? O que eu preciso observar nesse caso da locução? O que eu preciso observar se ela, no caso do adjunto, se ela é origem, se ela indica posse, ou se ela indica quem pratica a ação. Nesse caso aqui, gente, tá sem acento porque é pratica. Se colocar acento fica prática. Bem bonito isso, né? E daí, quando eu tenho a ideia de um complemento, eu tenho que ver se é destino, se é o alvo, né? Então, para quem eu direciono, o alvo ou, de fato, quem sofre a ação. Professor, você escreveu destino. Nossa, destino, ó. Não, só faltou uma perninha. Culpa do canetão. Né? Quem sofre a ação. Então, nesses casos aqui, vamos a dois exemplos. Primeira coisa, substantivo abstrato que depende de alguém para existir. Amor, ódio, raiva, os sentimentos que vocês têm por essa linda aula de português. Raiva, eu sei, mas não falem agora que está gravando, tá bom? Deixa eu colocar o outro caso aqui também. Amor, substantivo abstrato. Tem outro tipo de substantivo abstrato? Por favor, cinegrafista, né? Faça aqui uma visão mais ampla para nós termos uma dinamicidade na visão. Não, no filme eles que eles são feios. Vira pra sai cá, fora, só você, tio. tá? Vou chorar. Vamos lá, galera, vamos lá. Gente, o seguinte, então vamos agora falar. Substantivo abstrato, nós temos alguns que são derivações de verbos.
Por exemplo, o verbo administrar é uma ação que é realizada. Mas agora quando eu falo administração, se eu pedir desenhe administração, Ih, ferrou também. se eu posso desenhar um administrador, o lugar que se faz a administração, coordenar, é um verbo, coordenação. É uma ação abstrata que nós temos ali que é denominada, tá certo? Então os verbos que têm derivação com o são, então substantivos derivados de verbos, a indicação ele depende de alguém que realize. E aqui no meu exemplo, daí eu vou utilizar a palavra construção. Ah, professor, mas a construção não é a obra? Não. Obra é uma coisa, às vezes até se coloca nesse sentido, mas a construção, o ato de construir. Porque eu posso falar aqui que o amor de mãe, ou vou colocar a construção do Pedro. Pedro, eu estou usando aqui porque é o nome do meu filho. Eu sei que tem um Pedro na sala também que vai ficar se achando, isso eu vi. Né? Se eu falo aqui a construção do Pedro, ou então falo amor à mãe, ou construção, Para, mãe. construção, não. Poderia ser para a mãe ou construção, deixa eu pôr aqui, do prédio. Para exemplificar nos casos, tá certo? Então é aqui que eu vou para esse joguinho de perguntas conforme a observação que eu tenho. Quando eu falo amor de mãe, é a origem do amor. De quem pratica. É a origem do amor. Então, pratica a ação de amar, boa observação. Então, quando eu falo a construção do Pedro, é a posse que eu estou dizendo, ou quem pratica a ação de construir. Então, nesses casos, ele é considerado como um adjunto adnominal. Mas daí se eu vou para outros casos, amor à mãe, ela é o destino, é o alvo, ela que sofre a ação, sofrer a ação de ser amado, olha que coisa triste isso, né? Que poeta. Então olha só, nesse caso, ele é o alvo, é o destino da ação, a mesma coisa quando eu falo a construção do prédio, tá certo? Então quando eu falo a construção do prédio, e nesse caso é o que? É ele que sofre a ação de ser construído, tá certo? Até tem outras palavras que vão nesse sentido, por exemplo, homenagem. Homenagem do diretor, o diretor homenageou alguém, homenagem do diretor aos pais. Então, do diretor vai ser quem pratica a ação de homenagear. Homenagem ao diretor. Então, quando eu utilizo esse exemplo, é ele que sofre, no caso, a homenagem, ele que recebe, ele é o alvo, é o destino. Então, resumindo, substantivo concreto com qualquer outro elemento ligado, adjunta nominal. Adjetivo ou advérbio com alguma locução, a locução ela é complemento nominal. A dúvida entra no substantivo abstrato, aí eu vou avaliar. Se for origem, posse, quem pratica a ação, ele entra na ideia do adjunto. Se for o alvo, se for o direcionamento da ação, ele é o complemento. Agora, dito isso, senhoras e senhores, encerramos essa explicação. Agradecimentos a todos aqueles que colaboraram para esta gravação, aos nossos figurantes que foram contratados exclusivamente para aplaudir neste momento. Então, dito isso, encerramos a transmissão da aula mais esperada ou mais desesperada. Valeu!